Colossenses capítulo 3, a partir do verso 15, diz assim a palavra de Deus. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Até aqui. Paulo vai abordar aqui 3 fundamentos importantes acerca da suficiência de Cristo. Se no contexto da carta aos Colossenses ele vinha debatendo com a igreja acerca dos perigos do gnosticismo, do legalismo, do ascetismo religioso, do sincretismo religioso, ou seja, da aplicação de práticas pagãs dentro da igreja. Aqui ele vai resumir a suficiência de Cristo, a necessidade de conformidade com a suficiência de Cristo em 3 aspectos importantíssimos na vida do crente e da igreja: a paz, a palavra e o nome de Cristo. Imagine você pensar sob a perspectiva de alguém que não tem Cristo habitando no seu coração, que não passou por um processo genuíno de conversão e de transformação de vida. O que essa pessoa pode esperar do seu futuro? O que essa pessoa pode esperar da justiça de Deus? O que essa pessoa pode então vislumbrar da sua eternidade? Na verdade, um desespero sem tamanho. Na verdade, uma desesperança sem tamanho. A perspectiva de alguém que vive alienado acerca de Deus é não ter nada diante dos seus olhos senão o que o mundo tem a oferecer. Não tem qualquer possibilidade de pensar sobre uma eternidade com Deus, porque não tem Deus habitando no seu coração. Não tem a capacidade de compreender a beleza da redenção nas Escrituras, porque não tem iluminação do Espírito Santo para compreendê-la e entendê-la aplicada à sua vida. É uma desesperança que leva ao desespero. Agora, em contrapartida a isso, em contrapartida a toda essa ansiedade e angústia pelo cuidado da própria vida, pelo cuidado do futuro, pelo cuidado do dia, pelo cuidado das suas necessidades ou daquilo que deseja, o contraponto disso é a paz de Deus. A paz de Deus não é uma paz superficial, não é uma paz circunstancial. A paz de Deus é uma consolação e descanso que reside no contentamento, que reside na suficiência, que reside na capacidade de compreender que o nosso Redentor vive e é tudo o que nós precisamos. Se nós temos consciência de que tudo o que nós precisamos está contido, está pleno em Cristo Jesus, o que pode abalar o nosso coração? Que circunstância, ou estado de morte, ou perigo, ou espada? Se nenhuma dessas coisas pode nos afastar do amor de Deus, o que pode abalar a nossa confiança em Deus? A acusação das pessoas? Não pode. A acusação do nosso próprio coração, da nossa consciência, muitas vezes apontando para o nosso pecado, não, porque nem os nossos pecados podem nos separar do amor de Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, reside no coração de alguém que perde a sua ansiedade, como Paulo ensina aos Filipenses no capítulo 4, perde a sua ansiedade e coloca diante de Deus em oração. A paz, que excede todo entendimento, guarda o coração e a mente do crente que confia as suas necessidades na suficiência de Cristo Jesus. Essa paz, ela é de Cristo, porque foi Ele quem nos deu. João, no capítulo 14, no verso 27, ele vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que excede todo entendimento permite que o nosso coração não se turbe por causa das circunstâncias dessa vida. A paz que excede todo entendimento não nos permite viver atemorizados com relação ao nosso futuro. Ela nos dá a certeza de que o nosso Redentor vive, que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Essa paz que Cristo nos dá não é uma paz como o mundo dá.
Essa paz que Cristo nos dá não é uma paz de cemitério, de morte, nem é uma paz circunstancial, de uma calmaria ou de um sono. Essa paz que Cristo nos dá é genuína e aponta para a nossa vida eterna nele. Quando a paz de Cristo vai embora do nosso coração, nós ficamos apreensivos, andamos ansiosos, nós andamos angustiados com as coisas, porque nós perdemos aquilo que era o alicerce da nossa confiança, nós perdemos a paz, a certeza, o contentamento, a convicção e segurança que a palavra do Senhor nos dá nas promessas de Cristo Jesus. Então, se Ele deixa de ser para nós aquilo que Ele promete ser nas Escrituras, nós não temos a paz e, em vez disso, estamos dando lugar ao perigo da ansiedade, da impaciência, da angústia. Assim, sempre que nós nos deparamos com um conflito, nós precisamos apelar para a paz de Cristo em relação às decisões que pretendemos tomar, que podemos tomar. Mas não nos enganemos com a paz mentirosa de um coração pervertido. A nossa paz precisa estar na consciência de que as nossas decisões, que os caminhos que estamos traçando em nossas vidas, estão apontando para a glória de Cristo. É a paz de Cristo, não é a nossa paz. Não é a paz do nosso coração, é a paz de Cristo em nossos corações. E então, quando há paz em nossos corações, há gratidão nos lábios, há verdadeiro louvor partido do nosso coração. O modo, porém, pelo qual a paz de Cristo ela passa a habitar no nosso coração, e uma vez que essa paz de Cristo ela se baseia na nossa confiança em Cristo, se baseia na redenção aplicada de Cristo em nossas vidas, nós precisamos entender que o meio para isso é a palavra de Cristo. Os falsos mestres daquele contexto da igreja em Colossenses estavam substituindo a paz da suficiente promessa da redenção de Cristo Jesus por ritualismos, por legalismos, por elementos heréticos da prática religiosa daquele contexto, trazendo isso para dentro da igreja, como se essas coisas pudessem então nos dar segurança, pudessem trazer paz, e essas coisas não são suficientes para isso. A única coisa capaz de estabelecer paz entre nós e Deus, e consequentemente trazer paz aos nossos corações, é a redenção de Deus, aplicada em nossos corações por meio da palavra de Deus, a palavra de Cristo. A palavra grega aqui aplicada para fazer essa exortação ao fato da necessidade de habitar a palavra de Deus em nossos corações, ela está no imperativo, ela indica uma ordem. É necessário, é uma ordem de Deus que a palavra de Cristo, habite em nossos corações. Se nós queremos ter a paz de Cristo, nós precisamos fazer que a sua palavra habite em nossos corações. E esse habitar não é um habitar de alguém que está se hospedando, passando uma temporada, fazendo uma visita, é habitar como o dono da casa. Nós precisamos fazer com que a palavra de Deus seja a dona dos nossos corações, domine o nosso coração, de modo a nos conformar a ela, de modo a arrumar o que precisa ser arrumado, como quem se muda, como quem vai morar em algum lugar e quer que a casa esteja do jeito que você gosta, esteja de acordo com aquilo que você quer. Assim também a palavra de Deus precisa fazer morada em nossos corações, conformando o nosso coração àquilo que ela deseja, aquilo que ela quer. Que o nosso coração tenha a cara da palavra de Deus. A gente não diz isso muitas vezes em relação ao nosso lar. Não, a minha casa tem a minha cara. Meu quarto tem a minha cara. O nosso coração tem que ter a cara da palavra de Deus. Tem que estar conformado à palavra de Deus. O analfabetismo bíblico, a falta de conhecimento das Escrituras, tem feito com que muitos corações venham a se perder em um evangelicalismo macio, um evangelicalismo azeitado, com até um perfil gourmetizado muitas vezes, mas que não é a verdade do Evangelho, que confronta os nossos pecados, que quer mudar a nossa vida, que quer que nós tenhamos um modelo mental diferente daquele que conduz essa geração pervertida. Nós precisamos fazer a palavra de Deus habitar, dominar o nosso coração. E então nós vamos estar aptos
a fazer bom uso dessa palavra. Uma vez que estamos cheios da palavra de Deus, cheios do conhecimento de Deus, uma vez que estamos repousando nosso coração no pleno conhecimento de Cristo, nós vamos ter as ferramentas necessárias para nos aconselhar mutuamente. E essa é uma responsabilidade do crente. Ser cheio da palavra de Deus, ela se desdobra na nossa responsabilidade com o aconselhamento bíblico, com a orientação não segundo o meu coração, não segundo o que eu acho, não segundo o que esse mundo indica, mas sim em conformidade com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor te orienta a agir assim, a palavra do Senhor te orienta a viver dessa maneira. Entre isso e isso aqui está correspondente à palavra do Senhor e isso aqui não. Então nós precisamos aprender a nos aconselhar mutuamente conforme a palavra de Deus que habita em nossos corações. O abandono desse princípio bíblico leva as igrejas a desviar-se da verdade do Evangelho, a desviar-se para o engano de um aconselhamento insuficiente, ineficaz, que não muda a condição de pensamento acerca do próprio pecado. Nós precisamos fazer a palavra de Deus dominar as nossas vidas e os nossos corações. Há um texto do John MacArthur que é sensacional acerca dessa verdade. Ele vai dizer que a igreja, e é uma dura crítica à igreja, por assim dizer, ingerindo doses macias do dogma da psicologia, adotando a sabedoria secular e tentando santificá-la, chamando-a de cristã, os valores mais fundamentais do evangelicalismo, portanto, estão sendo redefinidos. Saúde mental e emocional é a nova moda. Não se trata de um conceito bíblico, embora muitos pareçam equalizá-lo com a integridade espiritual. O pecado recebe nome de doença, de forma que as pessoas acham que precisam de terapia e não de arrependimento. O pecado habitual recebe o nome de vício ou de comportamento compulsivo e muitos presumem que a solução está no cuidado médico ou na correção apenas do comportamento e não na correção moral. O que o John MacArthur quer dizer aqui? Que nós muitas vezes tratamos o pecado como uma doença, como um resfriado ou mesmo como uma doença grave. Mas não é essa a consequência do pecado. O pecado não nos torna doentes. O pecado nos torna mortos. O pecado nos mata. O pecado nos destrói. E só há uma maneira de tratarmos o pecado. É com a palavra de Deus. Ela, sim, é toda suficiente. Ser cheio da palavra de Deus, ela vai encher o nosso coração de alegria. Então nós vamos entoar louvores, cânticos, salmos, como a palavra de Deus sugere. Como Paulo sugere aqui aos Colossenses. E em terceiro e último lugar, um grande fundamento dessa suficiência, desse contentamento em Cristo Jesus, aponta para nós vivermos de acordo com o nome de Cristo. Nossas palavras e ações precisam estar conformadas, realizadas sob a autoridade, sob a assinatura do nome de Cristo Jesus. Tudo que um cristão falar, tudo que ele pensar, tudo que ele quiser desejar, sentir, tudo que ele quiser experimentar, precisa estar em convergência com aquilo que corresponde ao nome de Cristo. Longe do nome de Cristo. Coisas que não podem se nomear associados a Cristo. Não devem ser buscadas pelo cristão em seu modo de viver, em seu modo de pensar. Todas as coisas são sagradas, não existe uma dicotomia de vida. Minha vida secular, minha vida na igreja. Não, Cristo é dono de tudo. Tudo precisa ter a assinatura de Cristo. Tudo precisa ser em nome de Jesus. Tudo precisa ser vivido, experimentado e exercido e buscado como ao Senhor. E não aos homens. E não a nós mesmos ou nosso coração enganoso. É um desafio vivermos sobre essa perspectiva de suficiência de Cristo. É um desafio ter paz no coração mesmo em meio a circunstâncias tão difíceis à nossa volta. É um desafio fazer a palavra de Deus habitar em nossos corações, quando muitas vezes o que nós queremos que habite em nossos corações é a realização dos nossos desejos carnais, materiais, lascivos. É um desafio entender que a minha vida inteira, mesmo aquilo que eu faço em secreto, precisa ter a assinatura de Cristo, o nome de Cristo. A palavra de Deus é desafiante, mas é sobre ela que nós precisamos
repousar o nosso coração. E é sob ela, sob a autoridade dela, que nós precisamos aprender a viver como crentes, como igreja, como povo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e possa aplicar essa palavra nos nossos corações.